Louvado seja Deus. Então, irmãos, voltando aqui à parte 2, tá, irmãos? Na realidade, né, quando Paulo chegou lá, Paulo viu que os dons de Deus havia ali, mas o povo não estava liberto ainda, né? Aí vem a pergunta assim, pastor, mas pode acontecer isto se a pessoa está recebendo um dom espiritual, mas ela vive de uma forma carnal? Acontece isso, pastor? Acontece. Aconteceu com os irmãos de Coríntios. Nós temos que entender que os dons de Deus é pela graça. Os dons de Deus é sem arrependimento, irmãos. Né? Deus, ele não se arrepende. Os dons de Deus, ele vem para quê? Para poder fazer com que a nossa vida com Deus venha melhorar, irmãos, né? Porque é um dom espiritual, né? Aí, pastor, acontece isso? Acontece. Eu quero contar algo aqui, né, que tem tudo a ver com a lição aqui, né, irmãos? De repente você que está ouvindo, né, você pode também conhecer algo parecido com isto, né, para nós confirmarmos aqui que isto pode acontecer, né? Louvado seja Deus. Eu aceitei Jesus foi em 1995. E dentro da igreja, né, nós já passamos por vários departamentos por misericórdia de Deus, né? Então, nós já presenciamos muitas coisas. A gente já tem algumas experiências, pouca experiência, né? Eu tenho um pouco ainda, porque nós ainda estamos começando a ficar com cabelo branco agora, né? E há muitos homens, há muitas mulheres aí de cabelo branco, né? Na igreja, né, irmãos? Que tem muito de Deus para nos ensinar. Nós estamos aprendendo ainda, mas a gente teve um pouco de experiência e nesta caminhada durante esses anos, né? Eu tive dirigindo por bondade de Deus 4 congregações. Né? Sempre trabalhamos com a escola dominical, né, irmãos? Mas, né, a congregação foi só 4 congregações, né? Nós dirigimos até agora. E é pouco ainda, né, irmãos? Mas nós tivemos experiência. E eu me recordo de uma vez eu assumi uma congregação e foi assim, irmãos, né? Ali na congregação havia um mover de Deus entre os irmãos. E o mover era de Deus, porque tinha pessoas que estavam ali envolvidas segundo a vontade de Deus, porque Deus ele age com poder também, né, irmãos? E ali havia profecias, havia revelações, havia visões, havia testemunhos ali de cura divina, tá, irmãos? E eu cheguei nessa congregação e para mim foi uma benção, porque na realidade nós gostamos de ver Deus usando, né, desta forma, né, embora somos um pouco enjoados, porque gostamos, priorizamos a palavra de Deus. Mas aí os dias foram passando, na congregação eu comecei a perceber que havia muitas coisas ali que deveriam mudar, irmãos, né, na vida de alguns irmãos ali. Havia coisas ali que precisava, né, ser consertado ali. E percebi que no meio dos irmãos havia pessoas em fornicação, havia pessoas ali, né, em contenda, havia pessoas ali invejosas, havia pessoas ali, né, que estava, né, não vigiava e falava bobeira, falava palavrão, havia pessoas ali desta forma, né, irmãos? E eu comecei a cuidar dessa igreja, comecei a implantar a palavra. E eu lembro que uma vez nós fizemos uma reunião e eu disse assim: olha, irmãos, aqueles que estão com a sua vida desconcertada e têm responsabilidade aqui na igreja, os irmãos tratam de se consertar, né? E dei uma palavra assim.
E eu me recordo que eu fui num trabalho lá na congregação, onde havia muitos visitantes ali, e eu não entrei de cara, fiquei pro lado de fora, e ninguém me viu. E eu escutei uma irmã que estava pregando, não era da nossa igreja, estava pregando, e ela dizia assim: Olha, nós não temos que obedecer o nosso esposo, nós não temos que obedecer o nosso pastor, nós temos que obedecer o nosso Deus, que nos chamou, que nos colocou na obra, né? E na mesma hora eu apareci, os irmãos quando me viram, falaram: e o pastor chegou, ficou todo mundo preocupado e passaram o microfone para mim. E eu disse, né, à igreja: olha, os irmãos que querem visitar aqui, é uma benção, as portas estão sempre abertas para alguém vir cooperar conosco aqui. Mas quando os irmãos vêm aqui, os irmãos venham para somar, não venham para tentar destruir aquilo que está sendo construído aqui, porque nós estamos aqui construindo uma obra aqui segundo a palavra de Deus. E a irmã disse aqui, eu pude pegar esse pedaço, a irmã disse aqui que não precisa obedecer ao esposo, não precisa obedecer ao pastor, e tem que obedecer somente a Deus. Mas a Bíblia fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido. A Bíblia fala que nós temos que ser obedientes aos nossos pastores, né? Porque eles zelam por nós como alguém que irá dar conta, né, diante de Deus da nossa vida. Então, irmãos, né, os irmãos, né, venha, mas venha para somar. Nós preferimos ficar com a palavra, né? E disse isso. E então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu estou dizendo por quê? Porque pode acontecer e de repente você vê pessoas, né, sendo usado por Deus, mas com uma vida completamente errada diante do Senhor. Mas, pastor, por quê? Porque não quis aprender, irmãos. Porque não quer aprender, porque não quer conhecer o propósito de Deus. Então, a palavra do Senhor, ela é muito importante na igreja, porque a palavra do Senhor, ela nos mostra, irmão, qual é a conduta de quem serve a Deus de uma maneira correta, tá, irmãos? Então, ao decorrer desta lição, nós estaremos, né, meditando aqui, né, irmãos, acerca de coisas que estavam acontecendo na igreja aos Coríntios, irmãos, né, que não é diferente de coisas que acontecem no nosso meio. É por isso que nós temos que priorizar a palavra de Deus, porque todo dom de Deus tem que ter base na palavra. As curas divinas têm que ter base na palavra. As profecias têm que ser julgado pela palavra, tá, irmãos? Então, entenda, irmãos, esta grande verdade em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Aí agora nós vamos aqui para aqui. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com o dom da paz de Deus, são por isso mais espirituais do que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tal dom por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus, que é a mensagem de Jesus Cristo, que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencendo-nos de uma vez por todas do que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus, capítulo 7, versos 22 e 23. Então entenda aqui outra coisa. Os dons do Espírito Santo não é sinal, irmãos, né, de que alguém é superior ao seu próximo. Então,
O Senhor não deu dom ao teu servo ou à tua serva para promover alguém, para colocar alguém acima do próximo. Não, não é isto. Não é para uma pessoa que recebe um dom de Deus, não quer dizer que essa pessoa ela é melhor, ou ela é maior, ou ela é mais importante. Não, de maneira alguma. O dom, a pessoa recebeu um dom para poder ajudar, irmãos, alguém que está precisando ser aliviado, né, irmãos? Como, por exemplo, vamos dar um exemplo: alguém recebe o dom de cura, e o dom da cura é muito importante. Mas é muito importante para quê? Para poder aliviar o sofrimento físico do seu próximo. Então não é porque alguém tem um dom de cura que esse alguém é superior de maneira alguma. Essa pessoa não tem que ser idolatrado, porque o que está dentro dela é que faz a obra, né, irmão? Não é ela que faz. Se o Espírito sair, se o dom do Espírito sair, não acontece nada. Então, o que Deus faz? Deus escolhe pessoas para ser canal de bênção, irmãos. Aqui, irmãos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Então, nós vemos aqui, irmãos, nós vemos aqui